Mais um vídeo do canal 8 Bits de Nostalgia. Sega Saturno, o que tem dentro? Link do vídeo na descrição, link do canal na descrição. Deixe seu like também aqui embaixo, beleza? Deixa um comentário. Venha comigo, se você está assistindo no YouTube, venha comigo para assistir nas lives também, beleza? O link vai estar em algum lugar aí. Vambora! Em uma disputa acirrada com a Nintendo desde o fim dos anos 80, já estava na hora da Sega desenvolver seu console de quinta geração. O desenvolvimento do Sega Saturn, ou Saturno, se iniciou por volta de 92 e contou com a parceria com a fabricante Hitachi para desenvolver seus processadores. Muita tecnologia veio embarcada nesse console, porém más decisões cobraram um preço alto da Sega. Deixando um pouco de lado esses detalhes, vamos focar em conhecer um pouco melhor o hardware embarcado no Saturn. Fica comigo. Apesar das vendas promissoras no seu lançamento, em novembro de 94, o Saturn foi ultrapassado pelo PlayStation na curva e nunca mais recuperou sua posição. Talvez pelo desespero, a Sega trocou os pés pelas mãos, fazendo mudanças repentinas na data de lançamento nas Américas, o que fez o seu mais novo console chegar sem grandes títulos no lançamento, além do preço mais caro e ambiente de desenvolvimento menos amigável se comparado com seu concorrente. Se Sonic foi um grande mascote no Mega Drive, aqui ele nem teve chance de aparecer, graças aos tropeços cometidos. Vamos deixar esses detalhes da história de lado e vamos focar no que interessa, o hardware embutido no console. Começando pelo processador da máquina, como de costume, temos aqui um SH2, fruto da parceria da Sega com a Hitachi. O SH2 traz a arquitetura Super H da Hitachi, que tem 32 bits, além de ser do tipo RISC. Com um bom equilíbrio entre poder de processamento e eficiência energética, essa CPU foi a escolha da Sega para equipar o console de quinta. A gente para pra pensar, né? Tipo, era... beleza, anos 90 ali, produzido em 92. Processador de 32 bits, rodando a 28 MHz, tá ligado? A gente pega o processador atualmente, tá rodando a 3000 MHz, tá ligado? Quinta geração. Aliás, além do Saturn, esse processador também estava presente nos acessórios Sega 32X, no arcade CPS 3 da Capcom e também na ECUs de carros da Mitsubishi, Mazda e Subaru. Tá achando que isso aqui é porcaria? No Saturn, o SH2 roda a 28.6 MHz e mesmo com um salto de desempenho notável em relação ao processador do Mega Drive, a Sega decidiu colocar duas dessas CPUs para que conseguisse distribuir o trabalho necessário para lidar com os jogos daquela geração. E foi aí que a coisa começou a desandar, pois trabalhar com dois processadores é naturalmente mais complexo do que lidar com somente uma CPU, principalmente naquele contexto. Por que dois processadores e não um só boladão? Né? Tá ligado? Eles gostam, né? Ele é Nintendo. Tipo assim, não faz sentido, pô. Não é melhor você pegar um processador que seja mais bolado e operando sozinho vai ser melhor do que os dois separados? Talvez ele queria fazer igual a Nintendo, pô. Retrocompatibilidade. Mas... Tipo assim... Não precisava ter feito um chip exclusivo pra fazer a retrocompatibilidade, tá ligado? Dava pra ter programado pra aquele chip aceitar os jogos, pô. Então, a equipe de desenvolvimento é deles, pô. Dava pra chegar num ponto ali. O espaço de trabalho dos processadores, como sabemos, é a memória RAM, e a Sega embarcou 2 MB para a memória principal, basicamente a mesma quantidade do seu concorrente, o PS1. Além disso, cada processador SH2 tem 4 KB de memória cache para otimizar seu desempenho. Para reproduzir efeitos sonoros e trilhas, a Sega solicitou a Yamaha um chip de áudio customizado, o YMF292. Rapaz, Yamaha, também é chamado de eu achando que fazia só mó. Esse chip não só possui 32 geradores de som interno, mas também é capaz de aplicar efeitos de áudio aos sons gerados, de forma que se obtém uma grande variedade de efeitos e simulações de instrumentos. Como não poderia ser diferente, a Yamaha faz teclado também, pô. Eu também tô moscando aqui. Para amostras de áudio de até 44 kHz, ou seja, som com qualidade de CD.
Para controlar o processador de áudio da Yamaha, foi embarcada uma CPU Motorola, a famosa 68000, além de mais 512 KB de memória RAM exclusivo para o subsistema de som. Há quem diga que o gargalo da qualidade de áudio do Saturn está aí nessa memória, visto que o chip de áudio realmente era bem poderoso para sua época. Aliás, o chip não estreou no Saturn, mas já estava presente desde o Sega Model 2 e Model 3, que eram sistemas de arcades da Sega na época. Já tá gostando do conteúdo que viu até aqui? Então já peço para você deixar seu like e se inscrever no nosso canal. É rápido, fácil e não custa nada. Vamos falar agora do ponto fraco, ou dependendo do ponto de vista, o ponto mais forte do Saturn, seu hardware gráfico. O Video Display Processor 1, ou VDP1, roda a 28.6 MHz e deriva-se do chip gráfico do Sega Model 1. Seu desempenho ficava justamente entre o Model 1 e Model 2, sistemas de arcade da Sega que eram bem poderosos. Inclusive, o VDP1 deu origem a uma placa de vídeo para PC em 1995, a NVIDIA NV1. A primeira placa aceleradora gráfica da empresa, que tentava conseguir um lugar ao sol em meio a tantos fabricantes na época. Eram outros tempos, né? Infelizmente, E hoje a NVIDIA é a empresa mais valorizada do mundo. A placa foi um fracasso, mas a NVIDIA precisava começar de algum lugar. Fato curioso do VDP é que ele gera polígonos de 4 lados e não 3, que hoje, digamos, é o padrão. Você tá ligado? Tipo assim, a NVIDIA ela chegou num ponto hoje, para quem acompanha conteúdo de hardware, a NVIDIA chegou num ponto e o hardware que é distribuído para usuário comum, as placas de vídeos comuns, não tem quem supere. Até ali a geração 30, a RTX a 3090, a RX 6900, 6950 ainda chegava a brigar. Ainda tinha ali um poder para enfrentar. Só que saiu a 4090 e a 7900, não dá. A placa de vídeo da NVIDIA, tipo assim, amassou e, tipo, ela tá, tipo, muito acima. Muito acima. E aí tá num ponto de que, tipo assim, não tem concorrência. Você tem concorrência nas placas de entrada. Você compete ali uma 4060 com uma 7600, uma 4070 com uma 7800 ali e tal. A 4080 ainda briga. Chegou na 4090, esquece. Falei, Rabisco? Você viu que a NVIDIA ela não vai lançar a 5090 e a 5080 esse ano, né? Ela Não, desistiu de lançar. não vai ter a 5080 e 5090? Não esse ano. E tá vendo? Tipo assim, os caras chegaram num ponto que, tipo assim, não tem quem brigue. Pra que eu vou fazer um bagulho que ninguém vai competir? Tá ligado? Não tem graça, pô. Não tem graça. Tipo aquele pessoal que compra uma RTX Quadro só pra dizer que tem, né? Porque É aquelas. A linha RTX Quadro. Se você não é um editor de vídeo profissional, não tem pra que ter. Tá ligado? Então, Padrão. mas o Vendo cara que o tem. concorrente PlayStation estava brilhando nos gráficos 3D, a Sega se viu na necessidade de entregar não menos que aquilo, e numa atitude de desespero, adicionou mais um processador de vídeo, o VDP2, que roda a 57 MHz e traz recursos muito importantes para lidar com 3D. A ideia desse segundo VDP é dividir a carga com o primeiro, claro, mas é mais simples falar do que fazer. O VDP2 fica a cargo de gráficos de fundo, background, enquanto que o VDP1 trata de sprites de primeiro plano, que ficam mais à frente. Se trabalhar com duas CPUs e dois processadores gráficos já não é nada fácil, o maior agravante é que essa mudança foi feita há menos de um ano do lançamento do console. Gameplay idêntica de Star Fox. Não é nada fácil, o maior agravante é que essa mudança foi feita há menos de um ano do lançamento do console, lá no início de 94. Isso praticamente trouxe abaixo qualquer trabalho de desenvolvimento realizado em cima do hardware anterior. Adicionar esse segundo chip Nossa, velho. no console, mas assim como em outras arquiteturas complexas, como na CPU Cell do PS3, extrair todo esse poder não é nada fácil e requer um tanto mais de estudo e trabalho por parte dos desenvolvedores. E infelizmente, imagina só, você pega assim, faz o bagulho que só tem um processador, você monta o dev kit e manda pras empresas, ó, rapaziada, vocês desenvolvem o jogo aí pra nós, em cima desse dev kit. Aí faltando 3 dias pra lançar, rapaziada, então, eu mudei aqui, tá?
Agora o bagulho tem 2 processadores, vocês dão um jeito aí com o dev kit que vocês têm. Coloca 3D aí, mas não tem como. Não, mas coloca, pô. Se vira. Eu fiz aqui, funcionou. Infelizmente, o Saturn não viveu o suficiente para vermos grandes títulos first parties com gráficos diferenciados. Para os dois VDPs trabalharem, estava disponível um total de 1.5 MB de RAM, ou VRAM, que era dividido entre cache de textura, 2 frame buffers e cache de background, gerenciado esse exclusivamente pelo VDP2. O Saturn era capaz de gerar frames com resoluções variando de 320 por 224 até 704 por 224 pixels, conforme o jogo, e o resultado pode ser enviado para sua TV de tubo através dos mais variados cabos, vídeo composto ou RCA, S-Video, RGB ou aquele RF show de bola que a gente sintoniza no canal 3 da TV. O clássico! Sintonizar no canal 3. Para armazenar os dados e código de programação dos jogos, a SEGA escolheu o CD-ROM como mídia, que possui, como sabemos, 680 MB aproximadamente. Para ler esse tipo de mídia, foi incluído um drive de 2x, que permite transferência de até 320 KB por segundo. Esse drive também permite reproduzir VCDs. Eu lembro do Super Nintendo sobre pra sintonizar no canal 3. Ah, sim. 320 KB por segundo. Esse drive também permite reproduzir VCDs e, claro, CDs de música. É controlado por um processador Hitachi SH1. Se você é minimamente observador, deve ter notado uma entrada de cartucho no Saturn, na parte de trás do console. Como sabemos, a mídia principal desse console é o CD-ROM, mas então qual a utilidade de um cartucho ou fita aí? Acontece que no Saturn não temos só uma, mas são ao menos 3 utilidades para o cartucho. Ao contrário do concorrente, PlayStation 1, o Saturn não possui slots para memory card, pois a SEGA incluiu 32 KB de memória interna do tipo SRAM, que é alimentada por uma bateria, para armazenar o save dos jogos. Como em algum momento essa imensa memória ia ficar cheia, foi colocado à venda um cartucho de nome Saturn Backup Memory, que permite salvar o progresso dos jogos e, claro, fazer um backup do que estava na memória interna. Nem todo jogo permitia salvar diretamente nesse cartucho, mas nada te impedia de liberar espaço da memória interna usando ele. Outro cartucho que usava esse mesmo slot do Saturn é o chamado Extended RAM, que, como o nome sugere, permite aumentar a quantidade de memória RAM do console, que originalmente são 2 MB. Com mais memória no console, os jogos preparados para isso conseguiam tirar proveito para melhorar a qualidade de gráficos e animações. Títulos que eram porte de arcade se beneficiaram muito disso, fazendo com que a qualidade se aproximasse de máquinas como o New Geo, que inclusive já falei em outro vídeo aqui do canal, não deixem de conferir, tá bem bacana. Com esses cartuchos, o Saturn realmente brilhava e, ao meu ver, mostrava seu diferencial quando o assunto era jogos 2D. Para certos títulos, ter mais memória RAM era obrigatório e, portanto, o cartucho já vinha junto com o jogo na caixa. Foram lançadas versões de 1 e também 4 MB desse cartucho de expansão de RAM, que foram disponibilizados oficialmente só em terras japonesas. Uma terceira forma de usar cartucho no Saturn é muito interessante, mas só foi explorada em 2 jogos, sendo o The King of Fighters 95 o que fez maior sucesso. A ideia implementada pela SNK para o porte desse jogo foi a seguinte: colocar parte do jogo no CD, que é mais lento, e colocar sprites e sons mais usados no cartucho, que é muito mais rápido. Como sabemos, cartuchos são bem mais rápidos que ler de um CD, principalmente em 2x, mas ao mesmo tempo o espaço é bem menor. Ao tentar fazer um bom uso dos dois mundos, foi possível atingir com esse porte gráficos e animações muito mais próximos do arcade, assim como loadings menos frequentes e com tempo reduzido. Apesar do resultado satisfatório obtido, nos jogos subsequentes como o KOF 96, a SNK optou por simplesmente usar cartuchos de expansão de memória RAM, ao invés de fazer toda uma engenharia para repartir os assets dos jogos entre cartucho e CD-ROM. Para alimentar todo o conjunto, o Saturn possui uma fonte interna com potência de 25 watts. As tensões 3, 5 e 9 volts estão disponíveis do primeiro modelo de fonte, mas certas mudanças ocorreram conforme a placa-mãe do console também mudava. Foram 9,2 milhões de unidades vendidas ao longo de aproximadamente 6 anos de vida do Sega Saturn. No fim dos anos 90, ele dava lugar ao Dreamcast, que seria o último suspiro da Sega no mundo dos consoles de mesa. Quer ver um vídeo sobre o hardware desse cara? Deixa aí nos comentários. Então esse foi mais um vídeo do canal 8 Bits de Nostalgia, desvendando alguns detalhes interessantes do Sega Saturn. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Grande abraço e valeu! O Dreamcast, cara. Dreamcast era um console muito bom, só que foi muito mal administrado, né? Muito mal gerido pela própria Sega, né? Então, infelizmente.
a gente assistiu sobre o DS e ele esqueceu de falar sobre o console que o DS matou. Você sabe qual que é? Não. É o GBA Micro. GBA Ele foi Micro? lançado. Sim, ele foi criado, mas ele foi criado há tão pouco tempo antes do como é que se diz? Do DS, que ele morreu. Nossa, velho. Eu nunca tinha visto esse Pois GBA. é. É um menorzinho, Ba- mais compacto. Interessante. Pois é. GBA Aí o Micro. Rabisco, Rabisco Rabisco conhece, Conhecimentos. né? E porque era um GBA, né? Ele não Uhum. mudava muita coisa no seu tamanho. Então acaba que o pessoal que comprou o DS ia pro DS, porque era coisa É, de poucos dólares, né? Eram poucos dólares de diferença. sim, sim.